Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje da disciplina Mecânica dos Solos, a gente vai conversar um pouco sobre limites de consistência. A experiência mostrou que para os solos em cuja textura haja uma certa porcentagem de fração fina, não basta a granulometria para caracterizá-los, pois suas propriedades plásticas dependem do teor de umidade, além da forma das partículas e de sua composição química e mineralógica. Isso é algo que a gente já havia conversado quando a gente começou a falar sobre ensaios de caracterização física dos solos, né? Apesar da granulometria dizer muito a respeito, né, sobre o solo, ela tem mais eficácia quando o solo ele apresenta uma porcentagem maior de material mais grosseiro, mais grosso, né? Quando esse solo ele é uma mistura de material arenoso com material mais fino, né, existe uma grande porcentagem de finos nesse solo, não é possível a gente caracterizar ele de forma adequada apenas pela granulometria. Até porque grande parte da fração do solo nessa situação, lá no ensaio de granulometria comum, né, por peneiramento, ela vai acabar passando pela peneira 200, que é a peneira com a menor abertura, né, do ensaio de granulometria. E aí a gente viu, eu também comentei com vocês, que existe outro tipo de ensaio, né, que é baseado na densidade dos grãos, que pode caracterizar esse solo mais fino de acordo com a granulometria, certo? Mas assim, a gente não vai conversar sobre ele porque não está no escopo da disciplina de vocês. O fato é que quando os solos eles possuem uma determinada característica, né, uma determinada quantidade, na verdade, né, de finos em sua composição, ele vai começar a exibir características de plasticidade que um solo somente arenoso não possui. E aí, esse grau de plasticidade dele vai estar atrelado à quantidade de água, né, ao teor de umidade desse solo. E é isso que a gente vai conversar quando a gente está falando desses limites de consistência. Aí, pessoal, a gente vai falar sobre o ensaio, né? Especificamente dos limites de liquidez e limite de plasticidade, né? São os índices de Atterberg. E aí, no caso do limite de liquidez, eu vou ler a definição com vocês e fazer um comentário. Então, vamos lá. Sendo a umidade de um solo muito elevada, ele se apresenta como um fluido denso e se diz no estado líquido. À medida que evapora a água, ele se endurece. E para um certo H, né, que é o valor de umidade, que aí vai ser o limite de liquidez, ele vai perder a capacidade de fluir. Porém, ele vai poder ser moldado facilmente e conservar sua forma. Então, o que a gente vai analisar aí? A gente vai imaginar que a gente tem uma amostra de solo, né, com uma quantidade considerada de finos, e aí que essa amostra de solo, ela possui uma umidade tão alta, né, tão elevada, que a gente identifica esse solo como um material fluido, né, e denso, né? Ele vai apresentar uma determinada fluidez. Ao passo que a água vai evaporando e essa umidade vai decrescendo, né? Então a umidade vai saindo dessa amostra de solo, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a perder a fluidez e endurecer. E aí existe um limite, que é justamente onde a gente vai chamar, o que a gente vai chamar de limite de liquidez, que ele vai perder totalmente sua capacidade de fluir, né? Ele vai evaporar uma determinada quantidade de água e ele não vai mais apresentar aquela característica fluida. E aí, quando isso acontece, ele se mostra relativamente endurecido. Porém, a gente ainda consegue moldar ele facilmente, certo? E conservar a forma a partir dessa moldagem. E aí, o que seria o limite de liquidez? O limite de liquidez seria justamente o teor de umidade em que eu observo, né, que o solo perdeu essa fluidez. Já o de plasticidade, né, vamos ver o que é que diz aí o conceito. O solo encontra-se agora no estado plástico, né? Então, ele estava fluido, perdeu umidade, a gente entrou no limite de liquidez e aí ele começou a ser moldado, né? E aí ele entrou nesse estado plástico. Do estado plástico, ele vai continuar perdendo umidade, ou seja, a água vai continuar evaporando, né? Então, vai ser o que vai ser dito agora. A continuar a perda de umidade, o estado plástico desaparece, até que para um H igual a LP, o solo se desmancha ao ser trabalhado. Então, ele está lá
no estado plástico, continuou perdendo umidade, e aí vai chegar um certo teor de umidade em que, quando você for tentar moldar esse solo, ele vai começar a se desmanchar. E aí a umidade em que isso acontece, a gente vai chamar de limite de plasticidade, certo? E aqui eu tirei desse livro do Caputo, né? Um livro muito conhecido quando se estuda a mecânica dos solos. E aí fala justamente essa linha, né? O que é que acontece com os índices, né? Do solo quando ele vai perdendo a umidade. Então aí tem, continuando a secagem, ocorre a passagem gradual para o estado sólido. O limite entre os dois estados é o teor de umidade H, né? Que vai ser o limite de contração. Então a gente pode ver aqui, ó, inicialmente o solo tem bastante água, está no estado líquido, ele vai perdendo umidade, ó, a gente vê que essa setinha aqui à direita, né, ela é como se ela representasse a umidade, né, e aí aqui fala a porcentagem do teor de umidade, ela vai decrescendo, então tá aqui no estado fluido, no estado líquido, vai perdendo umidade, chegou nesse limite, né, onde ele passa de fluido para plástico, né? A gente consegue moldar e aí continua perdendo, né, a umidade, tá aqui ó, no estado plástico, até que chega num estágio, né, em um teor de umidade, que ele realmente perde a característica de plasticidade e aí vira um material semissólido, né? Até o passo que ele vai perdendo mais umidade e finalmente chega lá no estado sólido. Mas vejam, tudo isso acontece com a influência da água nesse tipo de solo, né? Que é o tipo de solo que tem uma maior quantidade de finos, certo? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a determinação do limite de liquidez. Pessoal, essa determinação ela é feita através de um ensaio, certo? Normatizado pela 6459, lá de 1984, e esse ensaio ele é desenvolvido através desse equipamento que vocês estão vendo aí na figura, né? Que é o aparelho de Casagrande. Então, ele tem aqui como se fosse, né, uma alavancazinha e tem a concha, né? Aqui a gente ainda tem um cinzel, que mais à frente eu vou dizer a utilidade dele, né? Nessas características, é para solos argilosos, e esse outro cinzel aqui é utilizado quando a minha amostra é predominantemente arenosa. E aí, o que é que vai acontecer? Lá na nossa aula de preparação de amostras, a gente conversou, né, um pouco sobre a preparação de amostras para granulometria, para os ensaios, né, de caracterização física em geral, né? Então a gente tem aí a 6457 que vai falar sobre isso, e também abaixo, né, estou só fazendo a referência à norma que fala a respeito do ensaio de limite de liquidez, certo? Aí eu vou dar uma explicada para vocês de como esse ensaio se realiza na próxima aula da gente, certo? Nessa a gente falou sobre os limites, né? Deu para dar uma entendida. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre o ensaio em si, também no ensaio do limite de plasticidade.